Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estiveram hoje aqui na igreja, limpando a casa do Senhor, organizando. Quero dizer para vocês que quando nós chegamos, a primeira coisa que percebemos foi o cheirinho de limpo. Que legal, que maravilhoso, né? Quando você chega no ambiente, o ambiente está tão gostoso que você sente aquele aroma suave nas suas narinas. Que Deus abençoe a equipe de hoje, liderada aí pelos nossos irmãos, irmã Cris, irmã Miriam, irmão Lucas. Tinha mais alguém? Tinha mais alguém além deles? Amém. E aí, quero dizer para você também, para você não ficar enciumado, semana que vem, quero levantar uma equipe nova, para você não ficar enciumado. Então, depois do culto ou durante o culto, procure a irmã Cris, tá bom? Dê o seu nome para ela está formando mais uma equipe para a limpeza da casa do Senhor. Em um domingo apenas, nós queremos fechar 4 turmas, já fechamos 2, está faltando mais 2, tá bom? Então coloque seu nome, querido. Não vai lhe custar muita coisa, não. Uma horinha de trabalho aqui com 3, 4 pessoas é coisa rápida, em nome de Jesus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo de número 15, verso 21 ao 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Diga, pois, Tiro. Você não ouviu direito, foi só o teste. Tiro e Sidom. Pode ser melhor agora. Tiro e Sidom. Guardem esses nomes. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Amém. Santo Deus e Pai amado, nós oramos a Ti mais uma vez. Pedimos a Tua direção, discernimento e sabedoria. Fala conosco, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Poder sentar. Amados irmãos, que Deus ele possa nos conceder sabedoria hoje, porque aquilo que nós vamos falar para vocês hoje, talvez você ainda não ouviu a respeito dessa passagem. Muito se prega, é muito conhecida essa passagem, só que pouco se fala do contexto dela, pouco se fala do porquê, pouco se fala de onde essa mulher vem. E aí hoje nós fizemos propositalmente ênfase em Tiro e Sidom. São 2 cidades, e essas cidades têm tudo a ver com a história desta mulher. A palavra vai dizer que Jesus Cristo, no texto do capítulo 15 de Mateus, e essa passagem também encontra-se em Marcos, e Lucas também faz menção, mas no contexto de Mateus 15, ele vai mostrar que Jesus estava com alguns fariseus,
alguns escribas, e eles tentavam confrontar Jesus de toda forma, até que Jesus sai dali, e aí ele vai então para essas cidades, ele passa por essas cidades, e quando Jesus caminhava no meio das cidades, ele não caminhava como eu e você, ninguém nos incomoda, ninguém fala conosco na rua nem nada. Quando Jesus caminhava, eram multidões de pessoas atrás dele. E é interessante que quando Jesus caminhava nesse período, nesse contexto, ele também estava curando, ele estava libertando pessoas. Então muitos eram os testemunhos visíveis da ação miraculosa de Jesus naquele lugar. Cegos estavam vendo, as pessoas estavam admiradas porque os mudos estavam falando. Então elas observavam que aqueles que eram mancos, coxos, estavam caminhando de forma normal. Então todos ficaram maravilhados. Certamente no ouvido daquela mulher deve ter corrido a notícia: existe um do povo de Israel que ele está curando. E essa mulher, ela estava com uma filha. A sua filha estava endemoniada. Em uma outra passagem de Marcos, ele vai dizer que ela estava terrivelmente endemoniada. Quem já viu ou presenciou essa ação, já percebeu que é algo terrível quando alguém é possesso dessa forma. E quando alguém está possesso dessa forma, ela sai do seu natural, ela sai do seu habitual, comum. Muitas vezes ela cria uma força extra-humana, ou ela sente o desejo de rasgar todas as suas roupas e correr nua pelas ruas da cidade. Eu já presenciei muita coisa, e digo só uma coisinha para vocês não ficarem com nojo. Um dia eu vi alguém vomitar e engolir o próprio vômito. É terrível, né? Só para você não ficar com nojinho. São coisas assim, queridos irmãos, que acontecem. Mas aquela mãe, ela tinha um amor maternal, ela tinha uma filha, ela não iria abrir mão da sua filha. Era comum naquele período, quem estava possesso e tudo, era comum que ele ficasse separado, ninguém queria contato algum. Muitas vezes nem a família queria contato algum, mas o contexto cultural daquele povo mostrava que aquilo era uma enfermidade que não tinha cura. Era uma enfermidade que podia vir escriba, podia vir fariseu, podia vir o sumo sacerdote, ou os sumos sacerdotes, que naquele período eram 5. Podia vir quem fosse, mas não conseguia tirar, expelir aquele demônio daquela pessoa. Então aquela mulher pega a criança e ela segue o cortejo de Cristo, e ela começa, a exemplo daquele cego, ela começa a proferir palavras ao Senhor. Uma dessas palavras chama a atenção. Ela diz assim: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Não sei se você sabe o contexto disso, mas Jesus, ele era filho da irmã Maria e filho do irmão José. Irmã Maria, ela era descendente direta da casa de Davi. Irmão José era descendente direto da casa de Davi. Então Jesus Cristo, tanto pela parte materna quanto pela parte paterna, ele era descendente direto da casa de Davi. Aleluia. Mas ninguém reconhecia isso nele, ninguém falava a respeito disso nele. E exatamente por conta disso, a palavra vai dizer que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Os seus o rejeitaram. Por que João ele fala isso? João ele escreve isso, queridos, porque ele sabia que Jesus Cristo era descendente, porque ele sabia que havia uma promessa de que a casa de Davi jamais seria esquecida, de que Deus ele sempre suscitaria um descendente da casa de Davi
alguém que viesse literalmente da raiz de Jessé, para então governar aquela nação. É tão verdade isso, que eles esperam esse libertador até hoje. Eles não dão crédito a Jesus como um servo, como um descendente de Davi, muito menos como um Deus. Muito embora eles não rechassem a autoridade de Jesus como profeta, eles não reconhecem Jesus como uma divindade, ou como Deus, ou como uma divindade encarnada entre os homens. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E como João Batista dizia: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eles não reconheceram a Jesus. Eles não reconheceram que Jesus, de fato, era o Senhor. Mas voltando um pouquinho para aquela mãe. Aquela mãe era uma mulher cirofenícia. Era uma mulher da região de Tiro e Sidom. No livro do Gênesis, está a explicação para tudo isso. Gênesis capítulo 9, do verso 20 ao 28. E diz assim, preste bem atenção. Noé era agricultor. Foi primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se, ficou nu dentro de sua tenda. Ele bebeu, amém? Amém? Amém. E ele se embriagou, amém? Quem diz que tem a conta certinha para beber, meu irmão, cuidado. Se você toma um copo, você toma dois. Quem toma dois, toma três. Quem toma três já não passa mais nem pelo bafômetro. Amém? Glória a Deus. Então vigia, crente. Vigia. E aí diz a palavra do Senhor: Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Seja Canaã seu escravo, amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. O que isso quer dizer, queridos? Noé teve 3 filhos: Sem, Jafé e Cã. Sem, literalmente, é os filhos, né, é o patriarca, na verdade, de Israel. Por isso que é o povo semita. Sem, vem daí. Jafé era o segundo. Ele vivia com seu irmão. Ele tinha um território vasto, mas vivia também na terra do seu irmão Sem. Então ele foi abençoado por Deus por intermédio do seu irmão Sem. Mas Cã, ou Cã no original, Cã foi terrível, porque ele percebeu que o pai estava embriagado. E existe, aguça a sua curiosidade para procurar depois, eu não vou dizer hoje, mas existe um entendimento judaico de que Cã, ele não só observou a nudez do pai, mas que ele tenha feito outra coisa. Se você é curioso, seja curioso teológico e bíblico, vá buscar depois, e aí na dúvida me pergunte em off. Cã, ele observa o seu pai, ele observa a nudez do seu pai. E você sabe que para um judeu, até hoje, a nudez era a pior das máculas. Ficar nu diante de uma outra pessoa era a pior das humilhações. E os hebreus também não ficavam diferentes, não ficavam longe disso. O povo hebreu era o povo que estava em nascimento, depois veio o povo israelita e depois veio o povo de Israel. São fases distintas daquele povo em formação. Cã, então, ele observa
e ele zomba daquilo que o pai estava fazendo. Um dia eu vi um parente bêbado, trêbado, se é que pode colocar um tema dessa forma. Ele, o Senhor, eu amava demais, eu amo, né? Até hoje, não esquece. Ele já partiu. Gostava muito dele, ele muito de mim. Mas quando ele bebia, ele ficava diferente. Ele vestia umas cuecas, aquelas cuecas de copinho que existiam antigamente, terrível. E ele ficava só de cueca e corria pelo bairro, fazendo graça e tudo. E aí eu vi os meninos mangando dele, zombando, rindo, inclusive os filhos. E eu achava aquilo terrível. Quando ele então se recuperava de tudo aquilo, ele se recuperava e ficava tão envergonhado. Aquela ressaca moral, aquela depressão moral, era terrível para ele. E aí ele passava ali 2, 3 meses sem beber, e aí voltava a tomar novamente e fazia as mesmas besteiras novamente. Imagino quando Noé ouviu que o seu filho estava zombando dele, a reação do pai. A primeira reação dele, então, é amaldiçoar o filho. Ele amaldiçoa seu filho. E ele diz: cão. E a gente muitas vezes fala: espírito do cão. Cão. Por causa disso, você agora vai ser amaldiçoado. Você vai servir aos seus irmãos. Você vai ser escravo de escravos. Existe um entendimento teológico, do qual eu não comungo, que diz que essa maldição seria então que eles fossem negros, e por isso o povo negro é escravo até hoje. Existe, não concordo, mas é interessante que você saiba. Então diz o relato que a partir daquele momento, Cão, ele tem um filho. O nome do seu filho é Canaã, e Canaã tem mais um filho, e o nome do filho de Canaã é Sidom. Sidom, ele monta então uma cidade chamada Sidom. Sidom, ele monta uma outra cidade mais para frente, 40 quilômetros de distância, chamada Tiro. Quando Davi, ele assume o trono de Israel, Davi, ele começa então a preparar todos os utensílios, a preparar toda a planta do templo. Ele começa a organizar tudo para que o templo seja erguido, até que Deus fala para Davi: Davi, você não pode erguer o templo, porque você tem as mãos sujas de sangue. É isso que Deus fala para ele. Mas um outro da tua descendência vai erguê-lo. Então Davi, antes de partir para a glória, ele faz todos os preparativos para que o templo seja levantado, seja erguido, mesmo não sendo ele, né, o engenheiro da obra. Então ele passa tudo isso para o filho. Só que antes de passar para o filho, ele faz algumas alianças, porque para o templo ser erguido era necessário madeira, era necessário artífices, era necessário ouro, era necessário prata, era necessário linho, era necessário uma infinidade de materiais. E Israel não tinham todos esses artífices. Então o que Davi faz? Ele olha pela vizinhança para saber quem trabalhava bem. Então ele vai ao rei de Tiro. O rei de Tiro comandava Tiro e Sidom. Então ele pede para que esse rei, ele envie trabalhadores para Israel, para a construção do templo. Ele faz aliança com esse rei. Ele pede que esse rei envie madeira, né, das suas terras também para a construção do templo. E assim acontece. Davi parte para a glória, e a aliança então ela é continuada junto com Salomão. Salomão foi um rei muito sábio, só que a sua sabedoria era tão grande que para as coisas mais simples talvez ele não tinha conhecimento suficiente, porque ele mesmo escreve isso já no seu período de idoso, no seu período de ancião. Então ele diz assim, que de todas as coisas nada é novo, não há nada novo debaixo do sol. Na verdade tudo se repete. Ele percebe, queridos irmãos, que tudo que tem acontecido
É só fluxo do dia a dia. Não há nada de novo. E aí ele tem um entendimento de que ele fez a sua pior besteira. Muito embora a pior besteira da vida dele abençoou a sua nação. Salomão governa Israel 40 anos e foram 40 anos de paz. Mas a que custo essa paz? Há um adágio chinês que diz que em momentos de dificuldade forjam homens fortes, mas em momentos de paz forjam homens fracos. Salomão viveu 40 anos de paz, e essa paz que Salomão viveu foi a custo de casamentos mistos. Casou com mulheres de Sidom, casou com mulheres de Tiro, casou com uma infinidade de mulheres que não eram da sua nação, e por conta disso ele passou a se tornar um homem idólatra. O relato vai dizer que ainda, tanto no livro das crônicas quanto no livro dos reis, houve um rei chamado Acabe. E esse rei, ele se enamora de uma jovem, era uma profetisa, seu nome era Jezabel. Jezabel então se casa com Acabe. Jezabel era a rainha dos Sidons, era uma princesa do povo de Sidom. Só que Jezabel, ela tinha uma peculiaridade religiosa que era diferente do habitual do povo de Israel. Ela adorava Baal, e ela era profetisa de Baal. Baal era uma das piores divindades do mundo antigo, porque para Baal as pessoas prestavam culto, a Baal as pessoas assassinavam seus filhos e ofereciam em holocausto, para Baal as pessoas se prostituíam, para Baal as pessoas faziam tudo. Então quando Acabe se casa com Jezabel, aquilo que de pior Deus ele vê na humanidade acontece no seu povo, no meio do seu povo. O povo passa a adorar Baal e destitui o próprio Deus. A grande verdade, queridos irmãos, é que o fato tanto de Israel quanto de Judá serem varridos do mapa naquela diáspora que durou quase 2000 anos, o grande motivo foi a idolatria do povo, porque a glória de Deus ele não divide com ninguém. Então aquela mulher, queridos, da cidade de Sidom, ela se casa com Acabe e introduz a adoração a Baal no meio de Israel. Amém? Vocês estão cantando, digo amém. Os anos passam, as cidades florescem, continuam vivas e continuam de pé até hoje. Elas fazem parte hoje da província da Síria. O relato vai dizer então que Jesus, quando está passando pela província de Nazaré, e passa por essas cidades, pelos entornos, chegando já quase em Cafarnaum, essa mulher aparece, a mulher Sirofenícia, a mulher de Sidom, a mulher cananeia. Ela então surge. Jesus Cristo, ele passa a ouvir de longe: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As suas palavras estavam incomodando todos, até que os seus discípulos chegam em Jesus e falam: Jesus, vai com ela, desperta essa mulher, o Senhor já libertou tanta gente, já curou tanta gente, cura mais essa. E Jesus Cristo então se volta para eles e diz assim: eu não vim para isso, eu vim primeiro para ajudar os que são da casa do meu Pai. Ninguém entende aquilo, porque talvez esse contexto que eu apresentei para vocês, eles não sabiam. O fato é, queridos irmãos, que tudo isso é uma prova daquilo que Deus pode fazer. Louvado seja Deus por isso. O relato vai dizer então que aquela mulher, chegando em Jesus Cristo, ela diz assim: Senhor, ela se ajoelha, amém? Ela se ajoelha, ela chega em ato de adoração: Senhor, a minha filha está endemoniada, terrivelmente endemoniada. Aí Jesus, ele fala para ela: como é que eu vou dar? Como é que eu vou lançar? Como é que eu vou fazer para te abençoar dessa forma? Que você, olha só o que ele fala:
Você é uma cachorrinha. Lembra de cão? Lembra de Canaã? É por isso que Jesus fala isso. E aí ele continua falando. E ele diz assim para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Os filhos são os descendentes de Sem e Jafé. Os cachorrinhos são os descendentes de Cão, a descendência que adorava Baal, a descendência que foi amaldiçoada pelos atos de seu pai, de seu patriarca Cão. Isso Jesus Cristo fala para elas e ninguém tem entendimento. Mas a palavra vai mostrar que aquela mulher sabia o seu lugar, que ela sabia do relato, que ela sabia da história, que ela sabia da maldição. E aí olha só o que ela fala para o Senhor: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Isso não é simplesmente humildade da parte dela, isso é conhecimento das coisas. Ela sabia todo o contexto em que a nação dela estava envolvida. Aquele povo, queridos irmãos, eles até hoje guardam os marcos antigos. Aquele povo até hoje, eles levantam memoriais para não esquecer do seu passado, para não esquecer da sua família. Se eu perguntasse para você essa noite, você lembra o nome do seu tataravô? Eu dou R$100 para quem lembrar. É difícil, queridos. Por quê? Porque nós somos um povo que não fomos ensinados a guardar a nossa origem, a zelar das nossas origens. Nós somos um povo que não conhece a nossa própria história. E o nosso país tem 500 anos, mas tem uma história totalmente inventada. Queridos irmãos, o que digo para vocês é uma coisa muito séria. Se você quer conhecer a sua origem espiritual, a sua origem celestial, faça uma coisinha: seja disciplinado como servo de Deus. Passe a pegar a sua Bíblia, a tirar de cima aquela teia e passe a lê-la. Porque se você fizer isso, você vai conhecer a sua origem espiritual. E nessa noite você vai entender que a nossa origem espiritual tem muito a ver com a vida desta mulher Sirofenícia. Porque logo depois, queridos irmãos, quando Jesus tem esse diálogo com ela, Jesus olha para ela e diz assim: mulher, tu tens muita fé. Aleluia. Ela era uma mulher de fé. Mas há um problema: a salvação não é para o povo de Deus. O povo de Deus é o povo de Israel. Aquela mulher não fazia parte do povo de Deus, ela era filha de uma maldição. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo, ele veio para cumprir a lei e os profetas e instaurar um novo tempo. Esse novo tempo em que vivemos, queridos, ele passa então a vir a existir a partir deste momento com esta mulher. Porque Jesus, ele caminha em um período transitório. Ele estava na lei, mas ele estava inaugurando um novo tempo. Esse novo tempo é aquilo que nós chamamos de dispensação. E hoje nós vivemos a dispensação da graça, que é talvez muito mais rigorosa do que qualquer lei. Porque na lei, uma pessoa só era punida se fosse pega no ato. Mas na graça, se você pensou, você pecou. Na lei, se você matasse, você seria morto. Mas na graça, se você provocar a ira de um irmão para com outro, o seu pecado tem um peso de homicídio. A graça, queridos irmãos, ela é muito mais rigorosa do que a lei. E nós observamos que hoje muitos de nós têm brincado de ser crente, têm brincado com o maior presente que Deus nos deu, que foi a salvação. Aleluia. A palavra então vai dizer, queridos, que Jesus, ele olha para aquela mulher e diz assim: mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres.
E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Louvado seja Deus. Por que Jesus salvou aquela criança? Por que Jesus libertou? Aí é onde entra o mistério também da nossa concepção espiritual. Jesus veio para os seus não receberam, o rejeitaram. Até os irmãos, meio-irmãos de Jesus o rejeitaram. João capítulo 7. Então Jesus, ele olha para um povo destituído de toda a graça de Deus, um povo que era corrupto em suas ações e em suas obras, um povo pecaminoso, de más obras, mas ainda assim ele olha para esse povo com um olhar de misericórdia. Então Jesus, ele dá a opção a esse povo de salvação, povo gentil. E quando Jesus Cristo olha para esse povo com um olhar de misericórdia, diz a sua palavra em João capítulo 3, versículo 16. Quem é que lembra do versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que creia no seu Filho unigênito não pereça, mas tenha salvação. É por isso, queridos irmãos, que você está aqui hoje, porque quando Jesus Cristo olhou com um olhar de misericórdia para este mundo, Ele escolheu, queridos irmãos, nos salvar. E diz a sua palavra: se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. É por isso, queridos irmãos, que Jesus salvou aquela criança, libertou aquela criança de um cativeiro espiritual. Jesus é maravilhoso, meus irmãos. E é por isso que nós louvamos a Ele. Não estamos mais debaixo de uma maldição, como aquele povo esteve. E hoje nem aquele povo tem mais essa maldição, porque Deus, ele tem o poder de transformar a maldição em bênção. E isso Ele fez. No livro de Neemias tem uma passagem muito conhecida, aonde Balaão estava querendo profetizar contra o povo de Israel, mas quando ele chegava para amaldiçoar o povo de Israel, ele não conseguia. E aí ele abençoava o povo de Israel. A maldição se transformando em bênção. A maldição do homem não tem poder sobre as coisas de Deus. O homem pode amaldiçoar, o homem pode falar, o homem pode espernear, mas a palavra final é sempre de Deus. Ele tem poder e autoridade sobre a sua vida. É por isso, queridos irmãos, que vocês têm que orar por vocês mesmos também. Nós temos um grupo de irmãos, alguns chamam de irmãos das 6 horas. Você ora por mim, você ora por mim. E não é bem assim. A autoridade da oração é dada a cada um de nós. Não é só o pastor, não é só as intercessoras, não são só os líderes. Você tem autoridade dada por Deus para profetizar sobre a sua vida, para profetizar sobre a sua casa, para profetizar sobre os seus filhos, para profetizar sobre o seu negócio, para profetizar sobre a tua família, porque Deus disse na sua palavra, através de Pedro: nós somos sacerdócio real, um povo eleito. Louvado seja Deus. Quantos sacerdotes aqui nessa noite digam amém?